E aí, galera, beleza? 14 de agosto de 2020 e hoje no tema será a popularidade de Bolsonaro, né? As últimas pesquisas do Datafolha mostraram que Bolsonaro teve um aumento significativo na sua popularidade, mesmo em um momento que vem sofrendo bastante ataques, inclusive com relação à questão do seu filho com o Queiroz. Quer queira, quer não queira, isso acaba atingindo, né, respingando no governo Bolsonaro. Mas então por que o Bolsonaro cresceu de forma significativa na sua popularidade entre aquelas pessoas que consideram o seu governo entre ótimo e bom? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de comunicar que aquela parada do Bolsonaro de dar aquelas declarações, né, naquele curralinho ajudou bastante o governo, né? Ajudou o governo porque tirou ele do foco das polêmicas. Uma polêmica que só favorecia aqueles milicianos digitais que depois que ele falava as bobagens ali no curralinho, saíam para defendê-lo. Mas isso não trazia popularidade, apenas reafirmava aquelas pessoas que tentam justificar tudo que o Bolsonaro fala ou propõe. Segundo fator que eu acredito que tenha favorecido a ampliação da popularidade de Bolsonaro é, sem sombra de dúvida, o auxílio emergencial. Tanto é que esse crescimento de Bolsonaro se dá de forma mais elevada justamente no Nordeste, aonde é o local que ele teve, né, as maiores derrotas presidenciais. Esse auxílio, de certa forma, passa uma determinada tranquilidade, principalmente para aquelas pessoas de baixa renda, que podem não apenas se alimentar, mas esse dinheiro também tem servido, entre outras coisas, para uma pequena construção, para uma pequena reforma, para comprar um bem que a pessoa sempre teve vontade, seja um celular, seja uma televisão, seja um aparelho, né, de eletrodoméstico, enfim. O fato é que o auxílio emergencial aumentou a popularidade de Bolsonaro, tanto é verdade que ele propõe, ele não quer acabar com esse auxílio, mesmo que no início ele tenha proposto apenas R$ 200, esse auxílio de R$ 600 para um grupo, de 1.200 para outro, vem servindo sim como base, né, de sustentação do governo, também da economia, beleza? Então, esse auxílio, juntamente com a diminuição das falas polêmicas, além de outro fenômeno também importante, que é a falsa, olha só, a falsa, eu não vou nem colocar entre aspas, a falsa sensação de que nós estamos melhorando com a pandemia. Isso é uma mentira. As pressões ocorridas para que se abra um comércio, para que se volte uma vida normal, ela tem um fator positivo para Bolsonaro. Afinal de contas, o Bolsonaro ele entrava em colapso com a popularidade dele justamente no momento em que ele se contradizia em relação à pandemia. No momento que a pandemia ela vai passando, as pessoas vão, entre aspas, voltando à vida normal, automaticamente se esquece ou passa por cima de todos aqueles problemas falados por Bolsonaro durante a pandemia. Então, essa sensação de que a vida está voltando ao normal, mais o auxílio emergencial, tem dado Bolsonaro, sim, uma popularidade que faz com que ele navegue em águas mais tranquilas. É lógico que a gente não pode levar em consideração isso para as eleições de 2022, ainda tem muita coisa, afinal de contas, nesse exato momento, o Bolsonaro caminha sozinho como o único candidato que nós temos certeza que será em 2022. Então não dá para fazer um comparativo com outros possíveis candidatos, afinal de contas, nós temos ainda uma eleição, né, municipal antes, né, das eleições presidenciais. Esse gasto que o Bolsonaro está tendo, né, com obras, inaugurações de obras, o Tarcísio é um ministro que vem trabalhando bastante. Esses gastos com auxílio, com pandemia, com obras, tem feito o Guedes, o grande guru do Bolsonaro, ficar com os cabelos arrepiados e entrar em choque justamente com uma das alas que mais tem influência nesse governo, que é a ala militar. Enquanto o Guedes propõe cortes de gastos públicos, a ala militar pensa justamente o oposto. Ela propõe um desenvolvimentismo, mais gastos, mais obras, vide o Pró-Brasil, né, que é uma proposta que o Guedes não concorda muito, justamente para não alcançar o teto, né, desses gastos públicos. O importante que se diga é que nessa disputa, se o Guedes ganhar, a popularidade do Bolsonaro cai, porque é o mercado que está ganhando. Se os gastos continuarem como propõem os militares, a tendência
é que a popularidade de Bolsonaro aumente cada vez mais. E aí a gente fica nesse embate, né, do governo federal. Será que o mercado vai se sobrepor ao desenvolvimentismo? É uma coisa que a gente vai ver no transcorrer, né, dos meses e dos longos dias que virão por aí. Afinal de contas, uma crise que se desenha, né, de forma gigantesca. Se o Estado apoiar cada vez mais a população, seja com auxílio ou com medidas, né, de um maior intervencionismo, com certeza essa popularidade de Bolsonaro continuará subindo. Então é importante que se diga que hoje o Guedes, ele está, vamos dizer assim, não vou dizer encurralado, mas ele está meio que isolado no governo, porque o governo nesse momento pensa em popularidade, não em cortar gastos públicos, beleza? A não ser que seja gastos das universidades, da educação, como nós conversaremos em outro momento. Então, André Moraes está ficando por aqui, um abraço a todos e bom final de semana.